Olá, bom dia. O conflito entre Israel e o Hamas já completa mais de 2 semanas e até agora já são milhares de mortos. E o que é pior, pode agravar ainda mais. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre esse assunto foi o professor Marcos Bacega, que é historiador, bacharel em Direito e é pós-doutor do curso de História da UFMA. Sim, bom perfeito. dia, professor. Bom dia, como vai, Elda? Tudo bem, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, também desejo um bom dia a quem nos acompanha. Ok. Vamos começar assim, porque o nosso assunto é um pouquinho complicado, Sim, né? sim, bastante complexo. Primeiro, vamos falar um pouquinho da origem desse conflito todo, porque por enquanto a gente não fala Israel e Palestina, que seriam os dois países aqui em conflito. A gente fala Israel e Hamas. Quer dizer, é o grupo Hamas e Israel que por enquanto estão em conflito? Elda, sim, porque não se trata de uma revolta popular que conte com o apoio de todo o povo palestino e, ao mesmo tempo, não é algo que conta com o apoio do Fatah, que é o partido presidido pelo Mahmoud Abbas, por exemplo, na Cisjordânia. Então, é um ataque do Hamas sediado na faixa de Gaza e a origem desse conflito, como você me pergunta, na verdade vai exigir de nós aí um pequeno exercício de historiador, se você me permitir. À vontade. Então nós vamos ter que fazer o que nós, na teoria da história, chamamos de exercício presente, passado, presente, não? De forma muito sintética. Tudo começa, na verdade, no ano 70 depois de Cristo, quando na gestão compartilhada dos imperadores romanos Tito e Vespasiano, seu pai, nós temos a destruição do Templo de Jerusalém, a revolta do Forte de Massada e essa grande diáspora judaica pelo Império Romano como um todo, que gerou essa situação de que durante séculos os hebreus não tivessem um território indexado à sua comunidade política, não é? Quando eles retornam a partir do final do século XIX e sobretudo com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais, eles encontram, evidentemente, neste local, a Palestina, novos habitantes árabes, sim. não é? E desde então esse conflito tem se intensificado. Para você ter uma ideia, desde que Israel se proclama como Estado soberano em 14 de maio de 48, que nós chamamos de Yom HaAtzmaut, né, o Dia da Independência. Vou ficar com o Dia da Independência. Vai ficar com o Dia da Independência, né? Fique tranquila. Os países árabes, no dia seguinte, invadem Israel. Israel os debela, é um exército coletivo de Síria, Egito, Jordânia e Líbano. E você veja, o Hamas surge nessa luta dos palestinos por ter o seu território de volta em relação a essa penetração judaica desde aí de fins do século XIX. Tá? Como Israel tem intermitentemente desobedecido às resoluções da ONU por uma paz e uma solução de 2 estados na Palestina, essas guerras e esses ataques são ininterruptos desde então. Mas, contemplando sua questão, Elda, nós não podemos falar que seja uma guerra ainda entre a Palestina e Israel, porque não é todo o povo palestino que subsidiou esses ataques. É o Hamas, que é um movimento de 87. Exatamente. Entendi. Mas, de qualquer forma, é uma briga por território. Sem dúvida. Uma briga por território. A faixa de Gaza está ali, vamos dizer, sitiada entre eles, uma extensãozinha pequena, muito habitada, Exatamente. E que por isso, talvez, os estragos estejam sendo tão grandes. Perfeito. Tão grandes, né? Mesmo a população não participando dessas movimentações, é ela quem está sofrendo. E aí, como é que faz? Se as resoluções da ONU até agora, elas são só ouvidas e não atendidas, como é que se faz, ao menos para criar um corredor humanitário nessa história toda? Exatamente. Criar um corredor humanitário vai depender de uma solução em que o Egito diplomaticamente abra
a faixa de Haifa, que é um corredor de escoamento para os palestinos e de recepção de ajuda humanitária. Né? E você veja, um outro grande papel que me parece importante, esse nos cabe, Elda, a nós brasileiros, é o fato de que, presidindo agora temporariamente o Conselho de Segurança, o Brasil possa pautar na ONU um estatuto de defesa humanitária para os palestinos. Né? Então, precisamos ter aí muita esperança de que o Brasil desempenhe esse papel de ator internacional. Né? Na verdade, isso já está acontecendo, né? Já está sim. acontecendo essa negociação Sim. para que essa proposta do Brasil, como presidente da ONU agora, Sim. consiga criar essa possibilidade, vamos dizer ainda, criar uma possibilidade, um corredor humanitário. Porque Sim. a da Rússia já foi rechaçada com cessar-fogo, essa coisa toda nem Já. existe mais, né? Já foi. Então, a inteligência agora seria propor o corredor humanitário sem propor, por enquanto, o cessar-fogo? Pois é, Elda, uma boa pergunta. Com urgência, o corredor humanitário tem que ser aberto e nisso, como eu mencionei, o Egito tem um papel fundamental, não? Mas, do ponto de vista do cessar-fogo dos bombardeios, me parece que o único ator no momento que pode mediar uma solução, pelo menos para um cessar-fogo, bem ou mal, seja uma convergência aí de União Europeia e Estados Unidos e Rússia para persuadir Israel a um cessar-fogo. Né? Porque, na verdade, os revides palestinos são desproporcionais. Né? Israel os ataca com alta tecnologia, eles atacam com o que conseguem. Né? Esse é que é o problema. Esse né? é o problema. Quando o senhor cita a participação dos Estados Unidos na possibilidade de um cessar-fogo, a gente não está falando de alguma coisa que a gente sabe que não vai acontecer no momento em que Estados Unidos se declara firmemente do lado de Israel. Sem Quer dúvida. dizer, se ele está, ele não faz de conta, ele diz, eu estou do lado de Israel, eu vou armar Israel, eu vou fazer isso com Israel. Se ele está do lado de Israel, ele vai trabalhar no cessar-fogo de alguma forma? Se nós entendermos o histórico, desde os acordos de Camp David, na década de 70, até os acordos de Oslo, na década de 90, uma certa diplomacia estadunidense tem um compromisso com o cessar-fogo, né? Muito ligada ao Partido Democrata, Elda. No entanto, me parece que a coordenação dessa convergência, Estados Unidos, União Europeia, Rússia, em torno de uma paz negociada que seja temporária, ela vai depender de uma aceitação do projeto do Brasil, impetrado aí perante o Conselho de Segurança da ONU. Né? A mim me parece isso. Esse acordo do Brasil, que foi trabalhado durante esse período assim, de uma forma muito acelerada, levando em conta cada palavrinha que está sendo colocada, pelo que eu entendi, né? Cada palavra está pensada de 1000 vezes antes de ser colocada no papel. O senhor acha que tem a possibilidade de ser aprovada pela ONU? Porque se um país, dos cinco, né? Disser que não, acabou. Então tem que ter muito cuidado na hora de propor esse acordo. O senhor acha que isso que está proposto nessa proposição do Brasil, ela tem possibilidade de ser aprovada? Olha, eu creio que tem possibilidade de ser aprovada por duas razões. Nós vivemos no momento um governo que está disposto a tornar o Brasil um global player, né? Um ator internacional de peso. E, ao mesmo tempo, nós temos uma burocracia diplomática no Itamaraty bastante competente, Elda. Me parece que o fato de que, sim, os membros permanentes têm direito de veto de acordo com a Carta de São Francisco, né, refletindo ainda uma geopolítica da Guerra Fria, possam vetar, não impedirá que o Brasil continue a exercer bons ofícios diplomáticos para que uma paz seja negociada. Se não for via ONU, o Brasil mesmo pode oferecer essa mediação caso os atores em pauta aceitem. Porque nós temos que pensar no nosso papel em relação a isso. Né? Nós temos uma comunidade árabe muito importante
inclusive descendentes aqui no Nordeste. Por exemplo, no Brasil há mais libaneses e descendentes do que no próprio Líbano, e nós temos uma das mais importantes comunidades israelitas da América Latina. Tá? Então, o Brasil tem uma legitimidade pela sua pluralidade cultural para mediar esses acordos de paz. Verdade. Falando por aí, a gente está numa situação, vamos dizer, confortável. Vamos botar um pouquinho entre aspas, porque nessa história não tem nada confortável. Ninguém é confortável, né? Mas né? vamos botar entre aspas, a gente está numa situação confortável para mediar o conflito, seja via ONU, seja via solo, vamos dizer. Sim, justo. Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalinho, tomar um café, tomar uma água, só tomar uma água. Tá legal. E voltamos já para conversar, um minutinho só, eu volto já. Tá legal. Já estamos de volta conversando aqui sobre os conflitos entre os Hamas e Israel com o professor Marcos Bacega. Professor, a gente estava falando nessa posição do Brasil, dessa participação ou via ONU ou via de forma mais isolada nesse conflito. Eu acho que essa participação do Brasil já começa nesse acolhimento que ele está dando aos brasileiros que estão lá, que estão sendo trazidos. Eu acho que é o país que está dando mais de uma forma mais intensiva esse acolhimento e está trazendo, e já está sendo requisitado, inclusive, por outros países da América Latina. Sem dúvida. O Brasil tem tido um papel bastante relevante na mediação de conflitos na ordem internacional, Elda. Bom, enfim, isso depende um pouco da orientação geopolítica dos governos do Brasil, né? Nós tivemos uma retração das relações internacionais bastante indesejável durante o governo Bolsonaro, mas temos uma reativação dessa vocação global do Brasil com o governo Lula, né? Para nosso bem, me parece. E, Elda, o Brasil não só tem envidado esforços para trazer de volta cidadãos brasileiros, não é? Via Itamaraty, como ele, volto a insistir, tem uma certa ascendência moral sobre o mundo árabe. O Brasil tem isto, o Brasil tem esse papel. O Brasil já negociou com o Iraque diversas vezes, o Brasil já negociou com a Arábia Saudita diversas vezes, e nós teremos, muito em breve, o Egito fazendo parte dos BRICS, né? Do nosso grupo geopolítico aí fundado durante a era Lula. E me parece que os BRICS aqui, arrastando com eles Brasil, África do Sul, Rússia, Índia, China, agora os novos membros, né, Argentina, o próprio Irã, o próprio Egito, farão de nós um ator aí muito privilegiado para essa mediação. E acho que o Brasil acho que os BRICS está ganhando uma força considerável, né? A partir dessa, vamos dizer, desse chamado de novos membros. Exatamente. A gente ganha uma força mais interessante, principalmente em épocas como essa, né? Sem dúvida. Vamos falar um pouquinho do Egito. Sim. O Egito está exercendo um papel, vamos dizer, fundamental no momento que ele ocupa um lugar estratégico ali nesse famoso corredor humanitário com a saída das pessoas que chegam até lá. Historicamente, professor, o senhor diria que o Egito está numa posição mais de ceder, mais de participar desse processo, ou como é que seria o posicionamento dele agora? O Egito teme, Elda, atualmente, uma ruptura de relações diplomáticas com Israel. Daí o seu cuidado em não abrir de uma vez só a faixa de Haifa, né? No entanto, se nós pensarmos nos acordos anteriores de Camp David, né, na década de 70, no seu final, os acordos de Oslo, em que o Egito sempre esteve presente, nós vamos perceber que o Egito sente uma espécie de vocação desde a era do Gamal Abdel Nasser, nos anos 50, desde a nacionalização do Canal de Suez, né, em 56, para, na verdade, se manifestar representando o mundo árabe, o que nem sempre agrada à própria Liga Árabe, né? Então, o Egito é muito parcimonioso para que ele não rompa relações com Israel, relações duramente conquistadas
com a diplomacia e justiça seja feita com a mediação, na época, do presidente estadunidense Jimmy Carter, né, que se notabilizou por uma propaganda, digamos assim, de defesa dos direitos fundamentais na ordem internacional. Então o Egito é muito parcimonioso em romper. Dá para entender, dá né? para entender, sim. Ele tem medo de perder, de repente, tudo que foi duramente conquistado, né? Agora vamos voltar a falar no iniciozinho, quando o senhor falou a desproporcionalidade entre a ação e a reação, né? Sim. O Hamas não tem o poder de fogo, vamos dizer, que Israel tem. Sim. E Israel ficou um pouquinho desmoralizado, não sei se eu posso usar essa palavra, no momento em que aconteceu tudo sem que ele conseguisse detectar o que estava acontecendo. Exatamente. Ele já pegou as consequências dessa falta de atenção. Então, ele precisa contrapor essa primeira imagem que ficou dele, né? Como é que Israel deixou que isso acontecesse? Então, agora, a desproporcionalidade dessa reação seria um pouquinho em consequência dessa primeira impressão que ficou para o mundo? Eu penso que sim, Elda. Na medida em que nós não temos uma proporcionalidade, nós chamamos em relações internacionais de paridade de armas entre os contendores, aí os participantes desse evento, Israel acaba atraindo para si uma triste reputação internacional ao romper com protocolos de direitos humanos já garantidos pelo direito internacional desde o final do século XIX com o chamado ramo de Genebra, ou seja, o direito na guerra. O que se pode fazer na guerra, o que é proibido na guerra. Até a guerra tem regras, né? Até a guerra procura ter, pelo menos pelo direito internacional, um mínimo regramento. Você tem toda a razão. Eu, se você me permite, só diria que nós precisamos sempre tomar o cuidado de não confundir as políticas do Estado de Israel, sobretudo no governo parlamentar do atual primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, que é um homem muito à direita e é um homem bastante avesso a um processo de paz com o povo judeu. Não se trata de uma mesma realidade. Então, uma coisa é Israel e suas políticas estatais, outra coisa é o maravilhoso povo judeu, que tem para nós uma tradição milenar de humanismo, de uma profunda relação metafísica com o sagrado, que nos inspirou no cristianismo bastante. Então, não confundir Israel com o povo judeu como um todo, até porque há muita gente em Israel a favor de uma solução negociada com os palestinos. Muitos judeus bastante humanistas, preocupados com esse processo de paz. Mesmo assim, esse povo judeu preocupado com esse processo de paz não pode fazer grande coisa na medida em que é liderado pelo Netanyahu. Exatamente, esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. E, infelizmente, essas ocasiões de guerra são caldo de cultura muito propício para a fermentação de ideologias intolerantes, né? Ideologias belicistas, ultranacionalistas e etc. e tal. Há uma ponderação, no entanto, a fazer, viu, Elda, que é a seguinte: Israel também precisou se armar muito com a ajuda sempre estadunidense, né, a partir de 48, na medida em que ela sempre foi recusada na sua existência territorial por todos os vizinhos árabes ali que a cercam. Então, veja, não há vilões e não há mocinhos nesse combate. É verdade. Isso a gente precisa ter claro, né? Israel também precisou se defender, e aí entra um princípio que, a meu ver, depõe a favor de uma paz negociada de dois estados. A Carta de São Francisco prevê, desde 45, o direito de autodeterminação dos povos. Então, veja, pelo princípio da autodeterminação, os dois povos ali, reconhecidos pela comunidade internacional, têm direito a um território. Sim. E qual é o único problema ali?
ou o grande e complexo problema. Do ponto de vista de Israel, a ideia de que aquele território é a sua pátria-mãe, da qual Israel foi expulso pela diáspora do ano 70, que eu mencionei no início, né, do nosso diálogo, e que, portanto, o território, tal como ele se configurava no reinado de Davi e de Salomão, né, pelos idos do ano 1000 até o ano 931, com a Assembleia de Siquém, seja a sua legítima pátria. No entanto, os habitantes árabes, que só se tornam, olha que interessante isso, só se tornam palestinos, com essa identidade palestina, quando existe o antagonismo com Israel, porque antes disso eles eram simplesmente árabes que habitavam o Império Turco Otomano, né? E que depois da derrota do Império Otomano na Primeira Guerra, passam a ser administrados por um mandato britânico ainda presidido pela Liga das Nações. Então os dois povos reconhecem a Palestina como seu território. Aí é que está o problema. Aí sim é um pulo do gato fantástico, né? Do ponto de vista do seu terrível efeito para a ordem internacional. Alguns outros, só uma última pergunta, minha produtora já disse que o tempo acabou, mas é que a gente passaria aqui amanhã inteira conversando. Só uma última pergunta. Quando os judeus chegam na Palestina para ocupar, a Palestina não já estava ocupada? Por árabes, sim. Isso, não já estava ocupada e eles, de alguma forma, tentaram ocupar, quer dizer, esse pedaço de terra, sim, que era da Palestina, chegou a Israel, começou a povoar também, ele ficou como se fosse dos dois. Mas aí o mais forte acabou empurrando o mais fraco e aí a gente está nessa fragmentação toda. Exatamente. A partir daí, a gente vai ficando cada vez mais confuso à medida que a gente estuda história, né? É verdade. A gente vai ficando cada vez mais confuso, que a gente pensa assim, esse território de quem? É de Israel? Ele tem direito sobre ele? É da Palestina? Eles não já estavam lá? E aí como é que a gente fica no meio dessa história toda, professor? Olha, exatamente. A gente tem que torcer? Não, a gente só tem que pedir que a guerra acabe, né? Olha, Elda, nós temos que torcer para que a mediação do Brasil dê certo, na minha opinião. É isso que é o nosso patamar de agenda política para agora. Uma agenda progressista, humanista, deve visar esse acordo de paz com a solução negociada entre dois estados, né? E que, sobretudo, garanta algo que o Vaticano já propôs e que o Papa Francisco hoje belíssimamente insiste, que é o fato de que Jerusalém tem um estatuto internacional, de preferência administrado pela ONU. É uma saída para a paz, porque da maneira como está hoje, com os dois povos reivindicando Jerusalém como sua capital una e indivisível, nós temos aí um problema de ordem milenar que me parece que seria insolúvel se Jerusalém fosse, seja partilhada pelos dois estados, seja anexada por qualquer dos dois. Isso prevendo que a Palestina se torne um dia Estado que está, infelizmente, um pouco longe, né? Um pouco longe. Sim. Olha, professor, eu acho que a gente passaria o resto da manhã aqui conversando sobre isso, senão esgotaria o assunto com toda certeza. Acho que você tem que voltar para a gente continuar. Eu volto com muito prazer. Para a gente continuar essa conversa, para falar sobre um pouquinho mais de todas as coisas, as situações implicadas num conflito desse, que a princípio você tá, a guerra, mas tem tanta coisa envolvida. Se o Hezbollah entrar agora, então vai ser o desastre completo, né? A gente nem chegou a falar sobre isso, nós vamos falar com toda certeza. Mas, por enquanto, muito obrigada por sua participação no nosso programa, por todas essas informações compartilhadas, por todos esses conhecimentos que o senhor trouxe para a gente. Muito obrigado, Elda. Foi uma alegria estar com você hoje. Muito obrigada ao senhor. Bom dia para você que está aí do outro lado, que aprendeu um pouquinho mais sobre esse... Aprendeu não, ficou sabendo um pouquinho mais sobre esse conflito todo e vai saber muito mais sim, com certeza. E só para lembrar, todo dia 9 horas eu estou aqui te esperando, tá? Tem muita informação e café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.